início da palestra. A gente vai conversar hoje sobre linguagem corporal canina, que é uma das partes importantes e, sim, essenciais para vocês conseguirem manejar o dia a dia de vocês sem problemas, sem conseguirem fazer uma interação entre os cães lá, seus clientes ou seus próprios cães, sem grandes problemas. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês mudo, tá? E as perguntas, por favor, anotem e a gente responde no final, tá bom? Para a gente otimizar o melhor possível o processo. Egon, tá. Eu preciso... Isso, porque se eu não estava mudo, eu acabei de colocar mudo. Então, uma das importâncias de vocês entenderem o que é a linguagem corporal canina, não só para vocês prevenirem acidentes ou qualquer coisa, mas para vocês conseguirem fazer esse manejo adequado do cão e poder oferecer para ele as ferramentas para ele conseguir o bem-estar dele durante o passeio. Eu coloquei essa foto logo no início, porque com essa foto vocês conseguem ver que, assim, com uma simples pesquisa no Google, você consegue trocentos milhões de informações. E a ideia você pode digitar em qualquer idioma e vão aparecer vários informativos falando de várias formas de linguagem corporal. E na parte de cima, aqui vocês conseguem ver que ele fala de tão agressivo, de medroso, aí fala de raça, de filhote. Então você tem várias possibilidades aí de interagir com essa informação. Então, gente, não tem nada que esteja hoje lá, que não esteja disponível. É só vocês chegarem e procurar, tá? E, assim, algumas das coisas que eu acho que são importantes para vocês considerarem quando vocês estão falando, quando vocês estão pesquisando sobre linguagem corporal, né? É importante vocês observarem a raça, né, do animal, daquele animal. É importante observar o comportamento do indivíduo e é importante observar as características desse comportamento. Por que a gente fala de raça? Alguns cães já têm naturalmente a orelha caída, alguns cães naturalmente têm a orelha em pé, alguns cães são mais... têm vários comportamentos que são aprendidos e que eles vão exprimir ali durante a sua vida, mas eles também têm alguns comportamentos que são herdados geneticamente. Um exemplo é um Border Collie, que desde filhote tem uma tendência a pastorear tudo que está ao redor, porque é um comportamento de uma herdabilidade genética alta e que foi selecionado no decorrer dos anos, dos séculos, das gerações, para que ele expressasse aquele comportamento. Todos os bulls, todos os cães da família dos bulls, eles são cães que tendem a ser considerados mais teimosos, eles são mais insistentes. Então, assim, eles não desistem nunca. Mas por quê? Lá atrás, eles foram selecionados para serem cães que lidariam com gado, com boi. E aí, depois de muito tempo, começaram a selecionar algumas dessas raças para rinha, e selecionaram por agressividade, por insistência. Então, tem questões de comportamentos que são herdados, né? Na verdade, eu sempre falo mais instintos do que comportamentos, mas são instintos que levam a alguns comportamentos. E você tem que observar também que alguns cães são mais calmos. A questão do indivíduo. Tem cães que são mais ativos, tem cães que são mais agressivos, mais lentos, são cães que são corredores rápidos, tem cães que são caçadores. Não esqueçam que o Dachshund, ou então o próprio Yorkshire, eles são cães de um nível de agressividade alta, porque eles foram desenvolvidos para caçar presas e tirar todas as entranhas daquelas presas. Então, são cães que têm as suas características preservadas. Tá? Então, quando vocês forem observar a linguagem corporal de um cão, vocês precisam estar atentos a essas características também. Daí a importância de vocês conhecerem as raças, e por isso que eu mandei para vocês aqueles 2 links, uma do CBKC
que é bem legal porque ele classifica as raças lá por grupos e é um conhecimento bem interessante para vocês terem. Então, olha, tire um tempinho para se divertirem com isso, porque é bem interessante vocês conhecerem essas características. Melhor do que eu ficar aqui fazendo 15 horas de aula falando sobre raça, é vocês conseguirem olhar isso e depois, eu tenho um cliente que é um Basenji, então eu vou ver o que esse cliente resolve por ali, o que ele faz que é mais comum. A Lira fez um pequeno depósito de cocô aqui que tá difícil. Então, assim, é importante vocês terem essa questão, entenderem isso de quando o cão expressa algum comportamento que é vindo dele ou que é a questão que ele aprendeu e tal. Um outro ponto importante para a gente é considerar que a personalidade de cada indivíduo difere como a de humanos, tá? Considerando sempre o efeito do meio e o efeito genético. Tá? Quando você tem um filhote, ele nasce um livrinho em branco, e esse livrinho em branco você vai escrevendo nele com todas as suas ações. Tudo que você faz gera uma reação. Lembra que os comportamentos que são incentivados ali, que são premiados, eles se mantêm. Os comportamentos que você deixa para lá, eles tendem a ser extintos, né? Se eles não são reforçados, eles são extintos. Então, é importante o efeito do meio. Um cão, ele pode ter um instinto para ser mais agressivo, mas se o meio não leva ele a comportamentos agressivos, ele não vai expressar aquilo ali como o seu comportamento principal. Mas a agressividade, ela está presente na espécie, tá? E questões genéticas. A personalidade de um cão é identificada também por sua brincadeira, por ele apresentar alguma questão de curiosidade, por ele apresentar-se mais destemido, pelo nível de sociabilidade e pelo nível de agressividade dele. Então, é importante você observar esses pontos para conseguir definir a personalidade de um cão, tá? E lembrem disso que eu estava falando há pouco. Qualquer cão é capaz de agredir. Isso de que o labrador ou o golden bonitinho nunca vão agredir ninguém porque ele é um bicho legal, isso não vai acontecer, tá, gente? Pode acontecer desse cão, por algum motivo, expressar agressividade. Então, qualquer cão é capaz de agredir. E aí a gente vai direto a falar sobre os comportamentos, as expressões corporais que a gente espera nesses animais durante esses comportamentos. Quando a gente fala de agressividade, né, de uma expressão corporal de agressividade, eu coloquei a foto de um chihuahua aqui, né, e é uma tremenda de uma sacanagem, porque todo mundo diz que chihuahua é agressivo, né? Opa, cliquei aqui, tenho que deixar vocês mudos de novo. Rapidinho. Rapidinho, tinha clicado onde não devia. Então, um chihuahua, em geral, ele tende a ser mais agressivo, não porque ele tem uma tendência só de ser agressivo, mas porque, em geral, eles são mal socializados, mas isso é uma conversa para outro momento, tá? Mas coisas que são importantes de vocês observarem. Na foto, esse cão que está mostrando um comportamento de agressividade, você percebe de cara por causa da boca. Ali essa boquinha de coringa, né? Essa boca puxada para trás, essa boca de palhaço, né? Porque ele abre a boca inteira. Os dentes e as gengivas estão à mostra, tá? Os olhos dele, ali as pupilas estão super dilatadas, os olhos estão intensos e eles estão amplos, eles são bem abertos, porque quando ele entra no comportamento de agressividade, ele precisa estar atento a tudo que acontece ali. As orelhas estão levemente para baixo e para trás. Para quem conhece a raça, essa orelha ela costuma estar bem mais em cima, tá? A postura está super rígida e inclinada para frente. Pouco ou nenhum movimento acontece. Em geral, quando o cão ele começa a expressar esse tipo de comportamento, ele ele tem as fases, desde a fase de alerta, em que ele expressou vários comportamentos antes, até ele chegar aí, nessa parte ele se movimenta muito pouco, porque se ele se movimentar vai ser para atacar, tá? Ele rosna descobrindo gradualmente os dentes da frente
E, assim, o melhor nesse caso é recuar e deixar esse cão em paz. Essa outra imagem está no site da Adaptil, é bem legal, porque ele mostra aqui também algumas observações sobre como esse cão ficaria. Então, ele está o cão de lado, ele geralmente está mais projetado para frente. Essa pata levantada, nesse caso, é porque ele realmente pode estar preparando um ataque. Tá? Ele está ali com o dente à mostra, pronto para atacar, e os olhos podem ficar um pouco fechados também. É uma das posturas que se espera de um cão que está pronto para atacar. Tá? Tem outras situações em que vocês podem ter dúvidas, e por favor, anotem as dúvidas aí, tudo, tive dúvida nisso, naquilo, mas são outras situações em que ele pode apresentar uma linguagem corporal semelhante a essa, mas são outros casos, a gente talvez já chegue neles. Tá? Essa outra foto é bem legal, porque ele dá um infográfico, essa você pode encontrar no All Things Dogs, é bem legal. Ele dá um infográfico muito bacana de como o cão se apresenta. Então, assim, você vê aí os dentes aparecendo, os lábios estão bem para cima, a gengiva ali está super aparecendo, o focinho costuma estar já bem enrugado, as orelhas, nesse caso aqui, olha, já estão bem alertas também, mas um pouco para baixo, um pouco para trás. Pode acontecer de ter piloereção, né, que é quando os pelos das costas ficam eriçados, e o rabo ali está super alto e, em geral, ele está rígido. Tá? Isso é uma das coisas interessantes a se observar também. Lembrando, considerar a característica da raça, tá? E considerar, mas é um cachorro que não tem rabo, fudeu, não dá para você tentar identificar pelo rabo. Mas você tem várias outras características. E quando a gente fala de linguagem corporal, a gente tem que levar em consideração todas as características antes de fazer uma leitura. Um cão que está apresentando medo, estresse ou insegurança. Medo, às vezes, parece muito fácil de identificar, né? Porque, tá com medo, tá encolhido. Nem sempre, tá? Não se deixe enganar. Mas, se ele está inseguro, é muito mais fácil você conseguir identificar. Em geral, ele está apresentando o que a gente chama de calming signals, os sinais apaziguadores, de lamber os lábios ou de lamber o nariz. É um sinal muito claro de que ele está estressado, que ele está desconfortável. Tá? Quando eles dão aquela sacudida de leve no corpo, de leve não, às vezes nem é tão leve a sacudida, eles estão tentando liberar o estresse, é como se você estivesse ali sacudindo seus braços, assim, dando aquela tremida no corpo para liberar tudo. Uma outra coisa importante é quando ele tenta desaparecer, ele tenta se esconder, quando ele está um pouco inseguro na situação, tá? Pode acontecer desse cão urinar repentinamente, sem fazer posição nem nada. Ele, em geral, está com o rabo entre as pernas, tá? Ou o rabo baixo, pelo menos. As orelhas tendem a estar abaixadas, o corpo está mais arqueado, porque ele realmente está tentando se encolher. Ele pode choramingar, ele pode latir, ele pode vocalizar de alguma forma. E outra coisa que pode acontecer é que ele pode ficar ofegante, tá? E é um ofegar seco e bem rápido. Isso é interessante vocês observarem. Sempre no cão, a ofegação ela tem vários significados, ela tem vários momentos em que ela pode acontecer. Ela não vai acontecer só porque o cão está com calor. Ela vai acontecer porque o cão pode estar passando por um momento de estresse. Pode acontecer porque ele está inseguro, tá? E aí, quando a gente fala de uma ofegação seca, não tem baba ali caindo. Ele realmente só está seco ali, ofegando e bastante rápido. Claro, se você tem medo, imagina, ou se você está numa situação de estresse, você tem ali adrenalina super alta, você tem um aumento dos seus batimentos cardíacos, da tua frequência respiratória. Então, é de se esperar, né, que esse cão tenha essas dificuldades. Deixa eu ver se esse vídeo roda. Esse vídeo é bem legal, porque ele mostra a linguagem corporal de um cão quando ele está estressado. Vamos lá, YouTube, vamos lá, internet, vamos ver se esse troço funciona.
o legal desse vídeo é que ele traz aí, deixa eu tentar repetir, ele mostra o cão ali balançando a cabeça de um lado para o outro, essa animação é bem bacana. E ele lambendo o focinho e a posição de olhos dele, de olhar também, é legal porque o cachorro ele está olhando ali meio que de baixo, você consegue ver a parte branca do olho, e ele desvia a cabeça, tem um movimento leve de orelha. Isso são comportamentos bem comuns quando ele está tentando evitar alguma coisa, quando ele está inseguro com alguma coisa, quando ele tem medo, tá? Eu só passar mais uma vez para vocês conseguirem observar o olho, a postura, tudo isso. É uma animação bem legal, assim, que tem uns detalhes assim bem bacanas para vocês treinarem a leitura de linguagem corporal, tá? Uma das coisas que a gente vê muito em parcão, principalmente quando o pessoal tem a teoria lá do César Milambi como a fonte principal de informação deles, é que se o cachorro desafiou vocês ou qualquer coisa, você tem que submeter o cachorro, então você tem que ser o líder e tal. O Fabrício já falou que isso já foi por água abaixo há muito tempo, mas as pessoas têm mania de submeter mesmo os cães e deitá-los, né, de costas com a barriga para cima. Pode acontecer que um cão, com uma situação de medo, de estresse ou de insegurança, role completamente de costas ali para mostrar para você que ele não quer conflito, tá? E quando ele faz isso, ele faz uma exposição direta dos pontos vitais dele, estômago, garganta. E enquanto ele está fazendo isso, ele costuma também desviar a cabeça para evitar confrontos. Ele dá todo o sinal de que, olha, eu não quero encarar essa possível briga que vai acontecer aí, tá? As orelhas, em geral, estão planas para trás. É legal vocês verem essa foto aqui, porque é a foto de um vídeo muito comum que circula na internet, tá? A cauda pode estar entre as pernas. E eles costumam fechar os olhos novamente para evitar o confronto. Por quê? Um ponto importante. Quando vocês forem fazer interação com os cães, eu lembro que a gente falou da regra dos 3 segundos, quando estava falando de etiqueta no parcão. É importante que esses cães tenham a oportunidade de dar aquela volta e cheirar o bumbum do outro. Esse olhar de frente, encarar de frente, para eles, entre eles, pode sim ser encarado como uma falta de etiqueta, como um convite a um conflito, tá? Então, quando eles desviam o olhar, eles estão tentando desviar esses conflitos, tá? Então, esse cachorro é um que aparece num vídeo em que a dona fala e tal, e o cachorro ele fecha os olhos, às vezes ele mostra o dente e a pessoa fala, porque ele ainda está sorrindo e não sei o que e tal. É bem zoado o vídeo, quando você para avaliar sobre o lado do que o cachorro está passando naquela situação, a situação de estresse que ele está sendo colocada. Então, antes de sair rindo e compartilhando videozinhos sobre o cachorro que se sente culpado e etc., pensa em que sinais aquele cachorro está demonstrando ali naquela situação. Tá? Mas, em geral, um cachorro que está nessa situação, ele tenta evitar ao máximo o confronto. Porque, lembra, gente, são duas situações, ou o fight ou o flight. Ou ele briga e encara, ou ele foge. E aqui ele está tentando dizer, olha, eu não quero entrar em conflito. Eles vivem numa ecologia economicista. Eles não querem fazer conflito, eles não querem gastar energia fazendo conflito. Tá? Essa outra imagem é bem legal, porque é uma imagem que vai ser muito comum de vocês verem em parcão até, infelizmente, né? Mas, assim, aqui é um cachorro que está sendo submetido por um outro, tá? Os olhos estão fechados, a cabeça está aí, olha, oposto para o que o outro cachorro está fazendo, a boca está fechada, ou seja, ele sequer mostra que tem dente, ele está com as orelhas aí super baixas, tá? Então, esse cachorro está dando todos os sinais que ele já foi submetido ali. Então, e provavelmente isso aí começou por uma disputa de conflito, porque se você olhar a patinha dele, está em cima de um graveto, e o outro cachorro provavelmente está fazendo uma disputa de conflito, não, disputa por... faltou a palavra? Por recurso. Pelo graveto, que é um recurso. Tá? Então, é uma disputa por recurso, é o que eles estão fazendo. Tá? Que, na verdade, ele disse, ó, perdi, não vou encarar, deixa quieto, tá ok. Tá? Nem sempre o outro entende.
Essa outra imagem, ela fala sobre quando ele apresenta comportamento de medo e defesa, né? Ele fica defensivo, na verdade, porque ele está assustado, tá? Ele pode ter aí, de novo, a piloereção, que a gente fala, que é o cabelo mais levantado aqui, o pelo mais levantado na área das costas e perto da área do rabo. O rabo novamente entre as pernas. Ele pode estar rosnando, tá? Mas ele está entrando numa posição de medo, porque ele está assustado e defensivo. Tá? Então, é importante vocês notarem essas diferenças aqui entre um cachorro e outro. Ele está aqui num ponto em que ele pode atacar por medo. E a maior parte das agressões que acontecem de cães para cachorros são relacionados a medo. Tá? Então, é importante vocês terem esse detalhe. Quando esse cão está inseguro ali, quando ele está se mostrando inquieto, deixa eu ver, a Ana Paula levantou a mão aqui, eu só estou tentando achar, gente, o chat de vocês que sumiu. Bem legal aqui, desapareceu. Só para deixar aqui disponível rapidinho, mas as perguntas em geral eu vou tentar ver no final. É só para ver mesmo se tem alguma coisa que precise dar atenção. Não. Se tiver algum problema, vocês mandam no chat, tá bom, gente? Eu vou fechar o chat de novo e voltar para a apresentação. Quando esse cão está inquieto, quando ele está incerto, quando ele está inseguro sobre o que pode acontecer, ele mostra uma série de comportamentos que a gente costuma ignorar, e é engraçado porque alguns desses comportamentos são bem conflituados, né? Não faz muita diferença, como se fosse uma atividade deslocada. O displacement behavior ou displacement activity, que a gente chama, né? São as atividades deslocadas que ele pode mostrar. Quando o cão está caminhando ali, beleza, parou, farejou, ele levantou uma das patas, em geral a pata dianteira, ele também pode estar dizendo ali que ele está desconfortável com a situação ou que ele só está incerto com o que ele precisa fazer adiante. Seja porque ele está se sentindo ameaçado, seja porque de repente tem muito cheiro ali e ele não sabe para onde ele vai, seja porque ele não sabe como lidar com o estímulo, então varia bastante. Tá? E aí ele começa a apresentar essas atividades aí deslocadas. E algumas dessas atividades são consideradas também como coisas bonitinhas para as pessoas. Às vezes ele pode bocejar, tá? Ele pode começar a farejar. Já vou mostrar uma foto aí, Luciana, para você entender. Ele pode começar a farejar do nada, ele pode espirrar. E às vezes o cachorro encontra a gente e do nada ele espirra e a gente, que bonitinho. A Francis faz muito isso, tá? Ele pode se coçar, mas isso dentro de um momento em que não deveria acontecer. Por exemplo, ele encontrou um outro cachorro e aí eles se cheiraram ali e de repente esse cachorro parou e foi se coçar. E peraí, ele não tem nenhuma alergia. Ou então você está colocando, o cachorro está paradinho ali, você ligou o celular e colocou na cara dele e ele boceja. E, nossa, tá com sono, tá cansado? Não, ele está dizendo, eu estou desconfortável com o que você está fazendo, tá? Ou então ele simplesmente está ali olhando para você, você tenta interagir e aí ele vai farejar o chão e vira as costas para você. Esse cachorro está mostrando que ele não está confortável com a situação e ele está tentando achar uma forma de se livrar dela, tá? Num cão que está nesse momento de insegurança, ele costuma ter umas piscadas mesmo, mais lentas, tá? Ele costuma olhar para os lados para evitar o contato direto. Então, é como se, quando levanta a sobrancelha deles, né? Olha para um lado e para o outro. Eles mexem as sobrancelhas e eles podem também sacudir o corpo aí nesse momento, tá? A ideia é que... Ai, a Luciana está tendo problemas para ouvir. Você deve ter clicado em alguma coisa, Lu, que eu acho que está normal. Está todo mundo ouvindo certinho? Você levantou uma patinha aqui, eu fui olhar o que era. Aparentemente está tudo normal. Tá? Todos ouvindo? No chat, por favor, porque vocês estão mudos.
Tá, ok. Alguns momentos fica mudo, deve estar quebrando, deve ser briga da internet, tá? Então, quando o cão entra nessa situação de ele perder desconforto, ele costuma ficar nessa situação de tentar evitar o conflito, igual o outro. Então, a ideia é justamente evitar o conflito. E aí eles começam nisso. O bocejar é o mais comum que vocês vão ver. O espirrar também é muito comum. Às vezes a gente até captura o comportamento. Tá? E parar para se coçar do nada também é uma possibilidade grande, mas o movimento de olhos é muito comum. Então, comecem a observar os olhos dos cães quando eles estão interagindo com você. Ele olhou para o lado por alguma coisa porque ele está meio incerto com aquela situação ou ele está inseguro com o que está acontecendo. Tá? Aí uma outra imagem legal, aí a pata levantada que eu tinha falado para vocês, tá? Ele pode ter aí, abrir um pouquinho a boca, tá? Mas não tanto, mas em geral ele mantém a boca fechada. Tá? Ele em geral desvia o olhar, as orelhas costumam estar para trás, o corpo pode estar um pouco mais abaixado e projetado não para frente, mas para trás, um corpo mais recuado, tá? O rabo em geral ali está baixo. São situações que são posturas que mostram que ele não está muito confortável. E existe também o pacing. O pacing é algo muito comum de vocês verem em zoológico ou em cães que estão dentro de áreas com pouco enriquecimento ambiental. Hoje, até que os zoológicos já estão trabalhando melhor a parte de enriquecimento ambiental e já tem reduzido bastante o pacing. O pacing nada mais é do que andar para um lado e para o outro. Vocês mesmos, quando estão preocupados com alguma situação, ansiosos, tendem a ficar se movimentando para um lado e para o outro. Então, o pacing é porque aquele cachorro está ansioso com alguma coisa que está deixando ele inseguro, ou, enfim, ele não está muito certo do que vai acontecer ou do que deveria acontecer, e aí ele entra nesse pacing, ele entra nessa movimentação que pode ser em 8, pode ser oval, depende, mas a questão do pacing é que ele vai de um lado para o outro, tá? E ele fica esperando ali para ver se ele consegue liberar um pouco da ansiedade com isso. Também o cão pode ficar meio preocupado com o que está acontecendo, então ele fica ali com os olhos mais ligados, mas meio desconfiados, você percebe muito. Ele fica ali um pouquinho rígido, ali parado, olhando a situação, as orelhas ali estão mais coladas perto da cabeça e ele entra nessa postura de meio que procurar um pouquinho. Você percebe que às vezes ele tá ali tranquilo e aí ele dá uma levantadinha meio que para checar o ambiente e aí ele volta à mesma posição, tá? E a partir daí ele pode passar para vários comportamentos. Não sei se vamos lá. E ele pode ficar também hipervigilante, né? Ele fica muito ligado no que está acontecendo. O cachorro fica olhando para um lado, para o outro, fica meio checando tudo que está ao redor. Ele entra nesse estado aí de hipervigilância, né? Porque fica preocupado com o que pode acontecer ali. É engraçado que o movimento de olhos é bem amplo também e ele tenta checar tudo. E o corpo ele fica nessa posturazinha aí que levanta, retrai um pouco, vai um pouco para frente, mas fica muito claro que o cachorro está incerto sobre o que vai acontecer logo depois. Tá? E tem também a evitação, né, que a gente fala, quando ele tenta evitar aquela situação. Em geral, o rabo também está baixo, tá? Ele fica virando, ele tenta evitar aquilo ali que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Em geral, a patinha também está meio que eu não sei o que eu vou fazer. Se vocês, para os que já passeiam, já devem ter presenciado essa cena várias vezes, principalmente quando você vai lidar com um cão que é mais inseguro, tá? Os olhos ali estão com um aspecto mais preocupado e ele sempre fica olhando para trás também, tal, para ver o que rota de fuga ele teria. O problema do cão que entra nesse comportamento de evitar é que ele pode desencadear um movimento de fuga, tá? Então, muito cuidado, principalmente se você está começando a passear um cachorro, ele não te conhece bem, ou você vai falar com um cachorro na rua, ele dá qualquer
postura de evitar aquilo ali, cara, não insiste, fica na tua. Ah, mas coitadinho, eu quero falar com ele. Nessa, um cachorro que estava comigo saiu do peitoral, em frente ao túnel velho ali, e a minha sorte foi que era um domingo de manhã, as pessoas viram, foram, pararam a pista e eu corri atrás do cachorro. Quer dizer, corri atrás não, me joguei no chão e chamei o cachorro, porque não adiantava correr, senão ela ia continuar fugindo. Então, assim, é muito complicado. Se o cachorro apresenta esse tipo de comportamento, não tenta fazer nada, porque vai dar ruim, tá? Um outro comportamento comum aqui, agora falando das coisas legais, né? Porque a gente só falou das coisas ruins, a expressão de comportamento de felicidade, né? Eles também expressam ali alegria, eles também expressam felicidade. Então é bem legal você conseguir observar essas questões, tá? Em geral, um cão que está feliz, ele está ali com a boca aberta, ele está com o rabo abanando. Não confundam rabo abanando sempre com felicidade, por favor, tá? Um cão que está incerto, ele pode abanar a cauda também para um lado, para o outro. Um cão que está agressivo, ele pode também, que está em postura de agressividade, ele pode também abanar um rabo para outro em lateral. A diferença é que ele é um pouco mais baixo, tá? Ou ele pode estar com o rabo lá em cima, mas o abanar é bem mais, a amplitude do abanar é menor. Tá? Então, é importante vocês tomarem muito cuidado em evitar, mas ele estava com o rabo abanando e me mordeu. Sim, o rabo dele estava abanando, estava muito baixo ali abanando, ou estava super alto e rígido e estava abanando meio que só a pontinha e você foi lá e mexeu e levou uma mordida bem feita. Tá? Então, assim, a boca dele ali vai ficar aberta como se ele estivesse sorrindo mesmo. O corpo está sempre mais relaxado, as orelhas estão relaxadas e pendem nas laterais, exceto se ele for um cachorro que tem a orelha alta ali por característica fenotípica mesmo, tá? Os olhos vão parecer mais suaves, um pouco úmidos. Eles podem também apertar os olhinhos quando estão falando com vocês, parecem um sorriso. Os Golden fazem muito isso. Tá? O corpo vai estar leve, mais solto, a cauda pode estar mais baixinha ali, mais abanando, e esse cachorro tende a ficar saltitante. Então, são todas as expressões de felicidade. Esse videozinho traz uma ideia, mais ou menos, de um cão feliz lá, abanando o rabo, parado. Você vê que ele está muito interessado, ele vira a cabeça, ele abre a boquinha ali, ele observa o que está acontecendo, esperando para você. Mas ele sempre vai apresentar essa postura mais relaxada, não tão rígida quanto a gente viu nos outros vídeos. Tá? É importante eu sei que durante o tempo que eu estou falando aqui, vocês já devem ter pensado e lembrado de algumas situações e até observado o cachorro de vocês, se tiver algum aí por perto, tá? Ele faz o play ball, que é o vamos brincar, né? Que em geral eles abaixam na pata dianteira, né? Nas duas patas dianteiras. A parte traseira deles costuma estar levantada, o rabo costuma estar levantado e abanando, tá? Esse play ball é como que uma forma, vamos dizer, educada de convidar os outros para brincar. É muito comum você ver esse tipo de comportamento com filhote, mas todos os outros cães em qualquer idade expressam esse comportamento e é muito legal, porque ele está mostrando ali que ele não quer entrar em conflito, que ele quer realmente uma relação saudável, um momento tranquilo ali. E aí ele expressa. E é muito comum eles expressarem, até quando vem cães que estão assim um pouco mais arredios, que estão um pouco mais desconfiados, eles terminam fazendo isso também para expressar e mostrar que estão tranquilos, que estão prontos para interagir. Tá? Aqui é uma foto legal, uma foto real, mostrando aí, olha, o rabo está lá em cima, as pupilas costumam estar dilatadas, a boca pode estar aberta ou não, tá? Mas a parte frontal desse cão está abaixadinha ali, ele está nessa postura, tá? E aí entra aquela questãozinha assim, o cachorro às vezes quando ele está feliz, ele também mostra a barriga, tá? Ele rola, né? Ele está ali com a barriga para cima. Aí você diz, não, porque ele é muito submisso para todos os outros cachorros,
Não, cara, ele só tá brincando, tá? Esquece que esse negócio de gente insegura que quer dominar todo mundo. Ele não tá sendo submisso. Ele não está fazendo isso. E quando você está esfregando a barriga do cão, quando você está brincando, ele te deu a barriga para você esfregar, não é porque ele se submeteu a você, é porque ele confia em você. Então aproveite isso, tá? Quando o cachorro ele confia na criatura que está próximo, ele pode mostrar a barriga, sim. 2 pontos, lembra? Ele pode mostrar a barriga porque ele está inseguro, mas ele pode mostrar a barriga também porque ele confia em você. Então a postura dele vai ser muito mais relaxada. Em geral, a língua ali está solta dentro da boca, às vezes até pendurada para o lado, tá? O corpo está relaxado, a boca ali está aberta, os olhos estão relaxados. E se ele está dormindo assim, pode ter certeza que ele está se sentindo super seguro. Para a gente que faz hospedagem, é a foto que eu mais espero capturar para mostrar para o dono, porque isso mostra que o cachorro está super tranquilo, que ele está relaxado naquele local. Tá? E aí aqui uma foto clássica do cachorro com os olhos ali relaxados, com a língua pendurada, a boca aberta, tá? E um corpo ali super relaxado, sendo tocado, sem restrição nenhuma. Tá? E aí o cão também tá, às vezes, com aquela postura ali rígida, mas a orelha assim meio em pé, mas assim, não está expressando mais muito mais coisa. Ele pode estar só interessado. E é engraçado porque você percebe muita postura. Ele está parado ali, mas ele está super confiante, assim. Ele parece super interessado no que está acontecendo. A cauda dele costuma estar ou na horizontal ou um pouco mais alta, mas ele abana um pouco, tá? Em geral, ele se inclina um pouco em direção ao objeto ou ao animal que ele quer interagir, ou que ele está curioso, a pessoa. Tá? Os olhos ali estão super arregalados porque ele quer captar todas as informações que estão ali ao redor para ele definir o que ele vai fazer, né? E em geral ele está com uma postura mais descontraída, uma postura que não é para ameaçar. A ideia dele mesmo é só ficar tranquilo, observando o que está acontecendo ali para ele decidir se ele vai engajar, se ele vai interagir ou se ele vai fugir. Tá? Aqui um exemplo de um husky com um cavalo. Tá, olha, a boquinha está fechada, a orelha está lá em cima, os olhos estão super abertos, tá, o rabo ali na horizontal, e aí tem um movimento leve aí para um lado, para o outro, e aí ele também está se inclinando um pouquinho para o cavalo. E se vocês pararem para prestar atenção, o cavalo faz praticamente o mesmo tipo de movimentação, tá? Boca fechada, as orelhas ali estão em cima normal, os olhos estão super abertos, ele está mais inclinado para frente. Então, assim, é uma questão de linguagem corporal que vai acontecer na maior parte dessas espécies. Tá? E um cachorro calmo e relaxado. Aí, olha, para um exemplo com um Basenji, que aí a orelhinha é alta, né, o tempo todo, o rabinho dele é enrolado e alto o tempo todo. Então, você precisa começar a observar. Opa, aqui apareceu um sinal de que a conexão de internet estava um pouco instável. Então, vamos lá, só repetir caso tenha falhado. A cabeça dele está alta ali, o tempo todo demonstrando interesse, mas observa, com o Basenji você tem a cauda ali enrolada e alta sempre, você tem a orelhinha alta sempre, então você precisa observar não só a orelha e cauda nesse momento, mas você precisa observar aí o posicionamento do corpo e se esse corpo está rígido ou não. É muito fácil você observar quando você está contraturando, deixa alguma coisa contraturando não, mas quando você está comprimindo alguma coisa ali. Você pode estar com o abdômen super relaxado. Quando você encolhe a barriga, você já viu que muda toda a sua postura. Tá? Então, é basicamente isso que você vai terminar tendo que observar num cachorro de raças que é mais difícil você fazer a leitura direta só pela orelha e rabo. Tá? Mas, em geral, um cachorro calmo e relaxado, a orelha e a cauda vão estar aí ou para cima ou para baixo, vai depender da raça. Eles não estão com uma postura rígida, eles não estão contraídos, tá? Eles estão relaxados, a boca pode estar parcialmente aberta, ele pode estar ofegante ou não, às vezes ele acabou de correr, ou então ele está só ofegante pelo calor, mas ele está relaxado ali. Então, um cachorro calmo e relaxado é o cachorro que vocês vão ver quando ele está tranquilo, lidando com uma situação
ali que traz prazer para ele de alguma forma, tá? Aqui um exemplo de um cão, por exemplo, num campo, a cabeça está alta, a boca está um pouquinho aberta, as orelhas ali estão relaxadas, o rabo está relaxado, tá? Ele está ali parado numa situação mais tranquila. E aí agora eu vou tirar vocês do mudo, eu vou descobrir o que aconteceu aqui, porque aparentemente sumiu tudo. Opa! Pronto, todo mundo pode falar agora, só a Isabela que continua muda. Não sei porquê, mas a Mônica também continua muda, não sei porquê. Eu liberei alguns, mas tem alguns de vocês que continuam mudos, eu não sei porquê. Então, libera aí o microfone. Eu acho que eu não tô mais muda, não. Agora a Mônica continua muda. Dá para ouvir. Porque agora a gente vai fazer um quiz, né? Eu já falei, e aí agora é a hora de vocês falarem. Ok. Vamos lá. Essa cena aí. Ah, peraí, o quê? O que foi? Onde foi? Ah, tá. Não, tá que eu tô indo. Pode falar. Sim, pode falar agora. Tá? Nessa cena aqui, o cãozinho que tá ali, o cão que tá na frente, perto do banco, e o cão que tá atrás. Quais as posturas deles? O que tá acontecendo ali? O cão de Eles trás, estão primeiro. tranquilos. Estão tranquilos? Eu acho que De o cão trás da frente não tá muito tranquilo. O de trás tá super prestando atenção no da frente, né? Uhum. Pegando informações ali. Mas o da Não é mais do que isso, eu acho. o da frente não. O da frente não tá muito feliz, não. Ele tá meio. O da frente parece só Tá com aquela- incomodado, com a- mas não parece incomodado, mas parece que ao mesmo tempo não tá ligando. Uhum. Tá E o que permitindo. Acho que ele não tá ligando da frente. Ele tá com uma das patas inclinada. Mas acho que ele, porque pela Não foto sei ele se- tá seguindo o movimento de andar, por isso que a pata dele Eu parece acho que ele levantada. tá andando. E tá cheirando ali. Acho que ele não tá nem prestando muita atenção no de trás ainda. Uhum. Não, eu já acho que ele tá esperando o que o de trás vai fazer. Tipo, mas ele tá preparado já. Tipo, caso o de trás for ele não gostar de alguma coisa que o de trás queira fazer, ele tá preparado. Alguma informação mais? Os pelos É como eu te falei, esse pelo Lívia. no pescoço dele tá ouriçado ou é da raça? Cachorro. Não Pastor parece alemão, oriçado. Esse pelão todo ali é normal. Pelo do pastor alemão costuma ser assim, nem parece ser É oriçado. normal, né? Eles têm quase uma ajuda atrás. Alguma opinião Acho que mais? tá tudo Antes de normal passar aí. pro próximo? Tudo normal? A maior parte de vocês está tudo ok, aparentemente um não tá ligando e o outro, né? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Então, o da frente está relaxado e o de trás está interessado, mas ele também está relaxado. O da frente, apesar de ter todo esse pelão, não está fazendo piloereção, tá? Eu até brinquei aqui que era a situação de parcão ideal, que é um cão com uma postura relaxada. Realmente o Edson falou certo, aqui a patinha é mais por uma questão de movimentação de passada dele, tá? O outro tá com o rabinho aí na horizontal, super interessado no que está acontecendo, né? E esse outro tá aí dizendo, olha, que se dane, tá? Se tiver que dar ruim, vai dar ruim, mas por enquanto tô tranquilo, tô cheirando aqui a plantinha de boa. Tá? Então, eu até brinco que é a situação de parcão ideal, porque ele está com uma postura super relaxada. Lembra, eu falo para vocês, é importante vocês pararem no parcão e ficarem observando, ou começar a observar os cachorros na rua, que depois de um tempo vocês conseguem ficar tranquilos com isso. Isso vai ser, assim, a ferramenta principal para vocês quando vocês forem fazer socialização de cães. Vamos para um próximo. Certo. Essa cena aqui. Opa. Isso aí é problema, é caô Aí certo. lascou, hein? Aí lascou. Caô certo, as orelhas estão de prontidão, estão indo de confronto direto ao outro, sendo que confronto direto nunca é positivo, na sua maioria. Pode aí desencadear alguma coisa muito forte, se ninguém estiver atento. Então É isso aí, eu acho que é isso.
É unânime que vai dar ruim? Sim. Olho no olho, Boa. Muito boas observações, galera. focinho no focinho. Olhar super fixo aqui um no outro, aquele meio que vidrado, tá? A orelha mesmo aqui para trás. Os dois estão super projetados para frente. É engraçado que vocês conseguem ver aí, olha, a pressão da coleira no pescoço e o quanto eles estão contraídos, porque vocês veem até a musculatura e as veias aqui neles, tá? O Sim. segundo, ele está com uma postura, a questão da orelha aqui até está para frente, ele pode estar até mais preocupado com o que está acontecendo, né? Mas sim, é uma possível briga aí que vai acontecer, que pode estar muito ruim. Então, esse aí, pelo menos, ótimo, vocês já acertaram. E olha que aqui, a boca nem... Como eles estivessem sérios, assim, do tipo, sem brincadeira. Exatamente. Mas, assim, aí uma coisa que é importante vocês observarem é que, na boa, galera, até um puxão errado na guia aí dispara uma briga, hein? Tá? Então, se vocês se depararem Uma leve com esse tensãozinha tipo, na coleira tensão, pode desencadear uma briga? Sim. Qualquer tensão na guia, porque ele vai passar direto para a coleira, pode desencadear uma briga. Então, nessa hora, a melhor coisa que você pode fazer é virar e chamar o teu cachorro na brincadeira, na baixaria, taca a comida no chão, o que for. Mas toma cuidado, assim, para você não exagerar demais também, né, no movimento, que você pode terminar desencadeando uma briga aí. Então, entra muito fácil aquela 3 segundos, chegaram assim, você viu que estão muito projetados, chama para brincar, nem faz tensão na guia, só chama para brincar, para sair de lá e vamos, partiu, e pronto. Sai dali. Tá, suave. Porque a possibilidade de dar ruim é grande. Eu já vi muita briga acontecer com o pessoal durante... Às vezes não é nem a briga, às vezes é só que ele passa fora e acontece muito nessa situação. Tá? Mas uma situação tão perigosa. Oi? Tão simples assim, numa situação perigosa, chamar para brincar? Sim. Você acha que funciona assim? Pra você tirar a atenção do foco do Pra cachorro. tirar a atenção dali. Tu tá num momento de tensão e tu chega gritando, vai dar ruim. Tu tá num momento de tensão e tu chega, galera, peraí, vamos lá e tal, ei, vem pra cá e tal, aqui tá mais legal, é mais fácil. Tá? É muito simples. Você percebe quando você tá em conflito com alguém, qual é a questão. O outro que chega aí, calma, caralho. Tipo isso. É uma briga, entendeu? Mas chega um outro cara lá que sempre vai chegar pra queimar, pra diminuir aquela tensão, ele chega, peraí, galera, vamos lá, paz e amor, tranquilo, vamos tomar uma cervejinha aqui, tal. É a mesma coisa, mas você quer tirar ele, por quê? Você quer mudar a emoção dele naquele momento. Então, você chama ele para vir. Se você der um puxão na coleira, ele não vai pensar que o puxão que ele levou ou a apertar no pescoço foi você que deu. A culpa é do outro. É muito simples. Vamos lá. Essa próxima imagem aqui. Nossa, no veterinário. Bom, veterinário já dá a dica que ele tá acontecendo. Não preciso nem saber o resto. Tá com o quê? Não, ele parece que tá com depressão, triste. Não, ele tá no veterinário. Normalmente cachorro não gosta de ir no veterinário. Tá desconfortável. Então, tá completamente desconfortável. Olhando para baixo, abaixado. Ele tá inseguro, né? Ele tá numa situação que ele tá evitando ela. Olha aqui. Ele tá olhando ali para baixo, ele não tá fazendo contato visual com ela. Dá para você ver até o branco dos olhos ali. Essa postura ali mais recuada. Ele podia também ser medo, não podia? Medo. Sim, ele claramente está com medo nessa situação. Tá? É muito comum o cachorro que não é, se você observar todo o corpo dele, está meio que para trás, está meio enrolado ali. Ela está segurando na pata, mas esse cachorro está naquela postura de evitação que a gente falou antes. Sim. Tá? Então, assim, muito comum, o próprio consulta já deixa isso já mais claro. Tá? E essa situação aqui? Deu ruim. Não chega perto. Tá encarando o outro.
Mas ele está encarando por agressividade ou por medo? Porém, ele. Agressividade. Não, Acho que é eu medo, não né? diria, Porque ele tá baixado. eu não diria medo, eu diria mais que ele só É, tá pode realmente ser, inseguro medo. com a presença desse outro cachorro ali perto. Ele quer manter uma distância dele, entendeu? É. Que ele tá abaixado, mas tá mostrando o Ele tá dente ali, as né? orelhas para trás. Acho que ele tá na defensiva. Sim. Bem legal, vocês estão... Sai de perto que eu não consigo. Bem legal. Ó, ele mostra só um pouquinho do dente, ele não mostra nem a gengiva toda, tá? Ele tá assustado aí nessa situação, ele tá preocupado realmente na defensiva para ver o que pode acontecer ali. Mas olha, ele não se ergueu, ele se manteve no chão. E isso é um sinal importante, que ele diz, olha, eu realmente me deixa em paz, eu não quero confusão, mas se você vier, eu vou cair para dentro. É basicamente isso. Tá? Mas ele está dizendo, ó, eu tô assustado com a situação, eu tô preocupado, mas eu posso brigar se for necessário. Tanto que o rabo, ele ainda nem está entre as pernas, então ele não está completamente com medo, tá? Mas ele está bem ligado na situação, porque esse rabo ali está alto, então o rabo alto é um sinal de atenção também, tá? Então, bem legal. Vocês já sabiam bastante leitura de linguagem corporal, bem legal. Tá? E acertaram tudo certinho. Então, gente, Na hora H que fica ruim. Na hora H que fica ruim, né? Assim, dando tempo para ir Na hora H acontece... Na H a gente esquece tudo. Acontece tudo ao mesmo tempo. Calma. Na hora H você está em desespero, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Faz tudo errado. Uma das coisas importantes, gente, olha, não é difícil entender a linguagem corporal dos cães. Palestra ao vivo. Pra gente é complicado. Vou deixar vocês mudos aqui rapidinho só para completar. Não é difícil, tá? Entender linguagem corporal. A questão é que a gente é tão ruim perceber a linguagem corporal da nossa própria espécie que a gente nem olha direito para outra. A gente quer resolver tudo com palavras, tá? Então, é importante vocês perceberem aí as pequenas nuances que acontecem, entender o comportamento dos animais em determinadas situações, para poder entender se vocês têm ali um cão estável, se vocês têm um cão equilibrado, e aí conhecer esse cão também para você justamente observar essas pequenas nuances de comportamento. Tá? É importante que você entenda a linguagem corporal para que você consiga dar ferramentas para evitar cães, porque ela te dá ferramentas para evitar cães menos amigáveis no parcão. Às vezes você está de boa ali no parcão e entrou um cachorro que vai desequilibrar aquela matilha inteira. Então, se você consegue fazer uma leitura boa de linguagem corporal, você consegue fugir dessas situações, tá? E você consegue deixar muito claro para o cão que você está tentando fazer o melhor para entender ele em algumas situações e o melhor para ajudá-lo também. Porque, principalmente se você vai entrar em questão de resgate, a forma como você vai se aproximar, ela é essencial. E eu queria agradecer vocês por terem parado para assistir essa. E se vocês me derem mais 10 minutinhos, eu vou mostrar para vocês uma outra apresentação bem legal sobre como se aproximar dos cães, para evitar fazer besteira. Pode ser? Ok. Então, com tempo? Pode, tranquilo. Pode ser? Beleza. Então, a gente tem uma outra apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ótimo. Tá. Essa aqui é uma apresentação que ela fala sobre como você não deve se apresentar a um cão. É bem legal. Como não cumprimentar um cão. Isso é básico para vocês, principalmente quando vocês vão a primeira vez na casa do cliente. O cliente pode até não entender, mas isso já mostra muito de como se vocês estão preparados ou não para entrar naquele recinto e fazer o trabalho com aquele cão, tá? E a postura de vocês ali vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá. Esses desenhos, eu vou mandar a referência, mas eles são muito legais. Acho que é dogdrawings.com. Ela é a pessoa que
desenhou eles, ela é uma designer gráfica e ela adotou um Boston Terrier, que dá muitos sinais, e ela fez uma série de desenhos bem bacanas. No final tem o site, é legal, vocês conseguem ter aulas completas de linguagem corporal ali, tá? Mas a maioria das pessoas pensa que esse negócio esquece de considerar que os cães ali, eles estão estressados, tá? E fazem algumas questões que, assim, certamente o cachorro vai responder com uma mordida, tá? Então, assim, quando você se inclina sobre um cachorro e mete a sua mão diretamente na cara dele, né? E dizendo para ele, olha, cheira aqui, cheira aqui, cheira aqui, o cachorro vai olhar para você com cara de what the hell, what the fuck, por que você está fazendo isso? Você está invadindo meu espaço pessoal, tá? Então, assim... Tira a mão da minha cara. Exatamente. Imagina se você está andando na rua e alguém mete a mão na tua cara. Larga minha bochecha, viado. Então, assim, pode rolar uma mordida, tá? Então, por favor, não se inclinem sobre os cachorros, principalmente cães pequenos, tá? Eles são muito mais inseguros em relação a isso. E não coloque a sua mão aí na cara do cachorro para ele cheirar. Dá espaço para ele, se ele quiser vir cheirar, ele vem, tá? Outra coisa importante, de novo, se curvar sobre o cachorro e meter a mão direto no topo da cabeça dele. E é engraçado porque ela coloca aqui, se você observa a imagem, ele está lambendo o focinho e pensando, né? Eu sou um cachorro muito tolerante, né? Então, assim, o cachorro, ele não quer o contato e você está fazendo ali maior invasão de privacidade, uma invasão do pertinho possível, tá? Então, não faça isso. Outra questão, não abrace o cachorro, não pegue ele direto do chão, tá? Crianças tendem muito a fazer isso. O pessoal se entrega nessa hora, né? Cães não gostam de ser abraçados, tá, gente? Por mais que eles estejam ali, alguns se adaptam a isso, entendem isso e oferecem até o comportamento. Vocês viram nos terapeutas, tá? Que a gente falava, abraça, aperta, porque são cães que mostraram que não se incomodam com isso. Mas às vezes você pega o cachorro e a primeira coisa que ele faz é te afastar com as patinhas dele. Então, assim, respeita, o bicho não quer, tá? Ou vira a cabeça pro lado. Tem cachorro que você chama para abraçar e ele cai para dentro, né? Ele parece que vai entrar em você. Mas tem cachorro que não. E a maior parte dos cães não gosta do abraço, tá? Outra coisa, ficar olhando diretamente para os olhos, tá? Assim, quando você tem um cão treinado para fazer contato visual com você, é uma coisa, tá? Ou quando você está querendo criar contato visual com o cão, é uma coisa. Mas quando você está aí e simplesmente para e fica encarando, o cachorro fica meio incerto, tá? Com o que pode acontecer. Então, é outro fator importante. Aquele pessoal que chega Felícia, né, Luciana? Ai, essa criança fazendo toda a festa e tal, o cachorro já vê, às vezes ele já põe a orelha para trás na hora e assim, deu ruim, né? Às vezes ele congela. Aí já fica, lá vem ela. Lá vem a louca. E assim, beijar cachorro, tá? Não é legal, o cachorro não gosta de ser beijado, tá? Por favor. Não beija o cachorro. Beijar não beijo, não. Não deixa o cachorro lá com a marquinha de batom. Não faz isso. O cachorro não gosta. Ele é estranho. Tá? Alguns vão se afastar. Você vai ver que ele vai tentar sair dali daquela posição e você segura o cachorro. Na boa, você tá de boa no metrô e alguém vai na tua frente e te taca um beijo. Alguém que você nunca viu na vida. Porra, na boa. Você vai se assustar no mínimo. Vai ficar sem dente. Então, assim, tomar muito cuidado. E é aquela história, se ele virar e morder naquela hora, ele tá no direito dele, a culpa não foi dele. Tá? É uma invasão de espaço. Tá? Então, qual seria a forma correta ali? Tá? Evite fazer contato visual na entrada. Tá? Deixa que o cachorro ele se aproxime no seu próprio tempo. Tá? Sempre fica ou de lado ou de costas,
tá? Não tenta ficar naquela postura ameaçadora de frente para o cão. Eu vi quando a Cuba e a Fanny entraram lá no curso, todos vocês fizeram errado. Todos, sem exceção. Tá? Ai, que ótimo. Elas pareciam ser cachorros assim que são loucas, alucinadas, querem falar com todo mundo, é sorte. Mas se era um outro cachorro mais inseguro, a chance de vocês terem levado uma beliscada ali era grande, tá? Então, assim, entrou na casa do cliente, em geral eu falo com o cliente, eu não falo com o cachorro, principalmente se o cachorro vem pulando em mim, porque eu não quero reforçar esse comportamento, tá? Então, você fica ali de boa, tranquilo, evita contato visual, deixa ele te cheirar de boa e evita fazer movimentos em direção a ele. Evita mesmo, dá os calming signals, dá esse sinal apaziguador de evitar, de não fazer contato visual, de deixar ficar confortável. Para depois você, então, falar com ele, caso ele se aproxime de você e fique ali curioso, tentando saber o que está acontecendo. Tá? Então, assim, sempre vai fazer carinho ali na lateral, tá? Ou no lado do rosto, ou então no corpo, ou nas costas, em geral, ali perto do rabo. Eles gostam bastante, se você faz coceirinha ali atrás, a maior parte gosta muito. Aí é uma forma correta de você fazer a interação com o cachorro. E é bem legal, aqui vocês conseguem ver aqui, embaixo tem a Lili, né, dogdrawings.net. É bem legal porque tem muita informação de linguagem corporal ali, ela tem várias coisas, tem um projeto que eles vendem, é um site que vale a pena muito. E tem um outro que é um aplicativo, que é o Dog Decoder, que ele é um joguinho para você aprender a ler o seu cão, tá? Não só o seu cão, mas, na verdade, a ler tudo que os outros cachorros tentam te falar, tentam te mostrar, tá? Quando ele está estressado, quando ele está assustado, quando ele está super excitado, você vai entender aí a diferença entre a agressão, entre uma brincadeira mais assertiva, ou um cachorro pode aparecer. Tem na Apple Store, tem na Google Play, o nome é Dog Decoder, tá? É bem legal e acho que vale muito a pena vocês baixarem como uma fontezinha de informação. Tá bom, galera? E quando eles estão assim, abaixados, tipo se preparando, assim, sabe? Abaixa e fica olhando, aí vai andando abaixado. Sabe, depende muito do conjunto, qual é a situação. Porque ele pode andar abaixado, mas com o corpo todo tensionado e te olhando meio desconfiado, afastando, ou meio que para passar, abrindo o ângulo ali para não te encarar. Ou às vezes eles dão abaixado e vão na tua direção. Se eles estão aí na tua direção, eles provavelmente estão meio incertos se eles podem chegar ou não, porque alguma coisa tua parece ameaçadora. E aí ele tá meio que pode acabar te dando um bote, né? E aí nessa situação você tem as duas possibilidades. Ou ele achar que você fez alguma coisa com a postura ameaçadora e te dar um bote, ou ele relaxar e deixar você fazer carinho. Depende muito de tudo. Quando é para outro cachorro, eu nunca sei se ele quer brincar. Aí tipo o Jack Russell. Jack Russell faz isso, né? Já é rebaixado, né? Já começa por aí. Pois é. Eu não sei. Varia muito, Luciana. E aí, nessa hora, se você tem um histórico do cachorro, você consegue ter alguma ideia. Se você não tem histórico do cachorro, sempre presta atenção se ele está com o corpo mais contraído ou não. Mas você precisa olhar o conjunto. Olhar, lábios, orelha, costas, até a velocidade de movimentação. Porque pode ser tanto para eu chamar para brincar, às vezes eles entram nessa movimentação e depois fecham e chamam para brincar, ou então depois eles entram na situação de ataque. Faria muito. Às vezes eles ficam nessa posição, ficam esperando o cachorro vir, aí eu fico na dúvida. Em geral, às vezes andando na rua. Em geral, quando ele deita e fica ali esperando, a maior parte é porque não está muito seguro como se aproximar. Tá? Mas não é garantia, varia muito. Entendi. Alguma outra pergunta, gente? Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me fizeram aqui essa semana. Tem uma pessoa que tem um problema de saúde, aí
ela, sem intenção nenhuma, né, ela perdeu o controle psicológico, vamos assim dizer, ela acabou agredindo o cachorrinho. Como que ela faz para conquistar a confiança desse cachorro? Cara, talvez nunca de volta. Porque o que ele tem? Ele tem marcado que essa pessoa é perigosa, que ela tem uma reação, ela tem uma reação ali inesperada. E, assim, aparentemente, ele não é que ele sabe o que ele está fazendo ou não para receber uma agressão, mas é aí que você gera os casos de agressividade. Esse cachorro, ele pode até começar a ficar agressivo, a mostrar agressividade com outros humanos, não só com aquele. Tá? É bem delicado, tem que ter um trabalho aí de recuperação desse cachorro bem grande. Tem cachorro que entra só no modo de proteção e fica ali, que é o que os humanos chamariam de submisso, né? E que não é, ele não está submisso, ele está dizendo eu não quero entrar em conflito. Então pode acontecer isso e ele pode expressar esse comportamento, mas provavelmente ele nunca mais vai confiar naquela pessoa como deveria, entendeu? Então, se você conhece pessoas, isso é uma coisa muito importante, até quando a gente trabalha com os terapeutas, que a gente leva eles em abrigos que tem pessoas com algum tipo de deficiência mental ou algum tipo de incapacidade qualquer ou desequilíbrio psicológico, porque a gente visita tudo quanto é lugar, sempre tem alguém do lado do cão. E se aquela pessoa está em surto, o cachorro não entra naquela área. Ou se aquela pessoa começa, durante a visita, a ficar muito excitada, em geral, se quebra aquilo ali e tira pela segurança do cão. Tá? Porque se ela está em desequilíbrio, ela não tem como responder pelas ações dela. Nem sempre, né? Às vezes está em equilíbrio suficiente para conseguir responder. Mas o cachorro, ele sente aquilo ali como uma situação de perigo e ele pode responder como uma mordida ou com um rosnado porque ele vê que a situação não está legal. Lembra, eles são mestres em leitura de linguagem corporal. Tá? Então, assim, se aconteceu... Às vezes é a coisa mais simples do mundo que acontece. Por exemplo, você está com um cachorro em casa, caiu uma vassoura, o cachorro estava dormindo, caiu a vassoura do lado dele. Às vezes o cachorro tem medo da vassoura o resto da vida. Entendeu? Então, para fazer um processo desses é muito complexo. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Lembra, todas as suas ações desencadeiam nele um histórico, é um aprendizado. Tá? Alguma pergunta mais, gente? Acho que não. Eu não. Estamos tranquilos? Então, posso deixar vocês descansarem em paz hoje? Cheio de sono. Beleza, então vamos todos descansar tranquilos. Tá? Valeu, obrigada. Beleza, boa noite. Vindo aqui e a gente se fala em outro momento. Que isso. Tá A bom? gente que agradece. Beleza. Tá bom. Boa noite. Tchau, Tchau, Boa noite pra geral aí e até, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.